Quem deve evangelizar? Uma pergunta para nós pensarmos aqui. Quem deve evangelizar? E, obviamente, nesse ponto eu creio que já esteja mais do que claro que todos os crentes verdadeiros, ou seja, aqueles que nasceram de novo, devem evangelizar. E só um ponto de atenção aqui. É claro que aqui também devemos respeitar, obviamente, as habilidades particulares de cada pessoa. Não devemos esperar o mesmo desempenho de todos na evangelização. Nós sabemos que existem pessoas que são extremamente talentosas na evangelização. Nós conhecemos pessoas assim, né, que o Senhor Deus chamou para essa área e tem uma habilidade tremenda, né, de anunciar o evangelho no campo, diferentemente de um cenário de pregação para uma igreja, uma comunidade. É diferente, né? Os dons ministeriais, quando nós vemos na prática como eles são distribuídos. E essas pessoas, elas são chamadas e capacitadas pelo Espírito Santo especialmente para essa tarefa, seja para pastorear, seja para pregar, seja para evangelizar, que é o assunto que nós estamos trabalhando aqui. Porém, da mesma forma como alguns dedicam suas vidas à obra evangelística, deixando suas casas, cidades, estados e países para pregar o evangelho, há também os que permanecem em suas próprias cidades e desempenham um trabalho importante como testemunhas de Cristo. Tá? O Senhor Jesus, nesse texto de Atos 1:8, ele disse aos seus seguidores para serem suas testemunhas. O texto vai dizer, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que eu quero dizer com isso? Né? Que uns percorrem o mundo enquanto outros permanecem em Jerusalém. Porém, na prática, todos cumpriram a tarefa delegada, né? E é comum algumas pessoas pensarem que o evangelismo é uma obrigação só do pastor. Já viu isso? Às vezes nós vemos nas igrejas, o pastor fala, olha, domingo nós temos um trabalho evangelístico. Olha, de 40 vai 3, 4. Não é verdade? Ah, essa é a tarefa do missionário, né? Ou dos membros mais extrovertidos da congregação. Não. Todos nós devemos nos comprometer de alguma forma com a evangelização. Essa é uma atitude natural de todo aquele que teve um encontro real com Cristo, né? A evangelização também não deve ser encarada como nós vemos nos nossos dias, pegando esse mesmo gancho do pastor anunciar na igreja que domingo vai ter evangelismo, né? Depois da escola bíblica dominical, por exemplo. E aí alguém talvez diga assim, chato, eu não sou a favor do evangelismo assim não, né? Então você não é a favor da Bíblia, porque a Bíblia declara o imperativo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos essa responsabilidade, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então nós não devemos encarar o evangelismo como um peso, mas como algo a ser feito de bom grado, não é? Compartilharmos o evangelho com as pessoas. E nós devemos seguir aqui alguns exemplos bíblicos, como André e Filipe, né? Que ao encontrarem o Messias, eles correram para contar a Simão e a Natanael. Você pega isso nesse trecho de João, capítulo 1, versículo 40 a 45. Mas falando um pouquinho sobre esse outro pilar, os requisitos necessários para evangelizar. Então, resumidamente, nós vamos citar aqui a vocês os principais requisitos que alguém deve ter para poder evangelizar corretamente. Então, em primeiro lugar, é preciso ter experimentado o poder transformador do evangelho, né? Ninguém pode compartilhar algo que não experimentou ainda, não é verdade? Quando se trata de um viés espiritual. Muito bem, segundo ponto, é preciso ter conhecimento e a clara compreensão do que é o evangelho. Imagine só, vamos sair com um grupo de pessoas para evangelizar e aí de repente alguém faz uma pergunta para você, tá, mas o que é o evangelho? O que é a obra da propiciação de Cristo?
Não basta nós apenas explicarmos às pessoas, nós temos que definir esses termos. E isso pode acontecer num trabalho evangelístico. Eu gosto de utilizar do exemplo que eu citei certa feita. Eu estava ministrando num culto de missões em uma determinada igreja e eu falava sobre o trabalho de missões que temos feito na Bolívia. E um grupo de jovens, na conclusão da minha mensagem, pediu para conversar comigo e falaram assim: Pastor David, nós estamos prontos, nós queremos ir para missões, os nossos corações estão prontos, estamos preparados. E eu simplesmente clamava a eles: não, não, por favor, não vão, não vão. E por que eu disse isso? Porque eu conhecia, né, aqueles jovens, eu sabia que aqueles jovens não praticavam ali a sua responsabilidade de membros do corpo de Cristo e de obreiros, e participar do culto de ensino e doutrina da palavra de Deus de suas igrejas, ou da escola bíblica dominical, nada disso, né? E aí, eu comecei a fazer algumas perguntas para eles. Olha, eu tô falando para vocês não irem, porque vocês precisam ter ciência do que pode acontecer no campo missionário. Então, já que vocês querem ir, defina para mim em 2 minutos a doutrina da Trindade. Explica para mim a doutrina da Trindade. E aí eles: pastor, Deus é 3. Tá, então explica para mim a doutrina da Trindade. Vocês vão ter agora 2 minutos para explicar para nós aqui a defesa que nós fazemos relacionadas à justificação pela fé somente e como isso pode impactar o evangelho, se nós não temos essa consciência. E aí eu fiz algumas perguntas básicas que todo obreiro, todo pastor, todo membro fiel precisa conhecer. Porque no campo missionário nós enfrentamos isso. E quando eu falo campo missionário, eu não falo só além da nossa nação, mas eu falo no processo de evangelização. Nas ruas nós vamos encontrar pessoas com pensamentos divergentes, né, teologicamente ou religiosamente, dos pensamentos que nós temos. E nós temos que ter base bíblica para isso. Se nós andamos pelo sola escritura, somente a escritura, né, nós temos que ter respostas reais, precisas e objetivas, e muito bem definidas sobre aquilo que nós cremos. Mas nós temos aí um terceiro ponto, que é preciso crer firmemente na veracidade e inerrância do evangelho. Imagine só, vou pegar aqui um exemplo de uma seita do 2º século, o docetismo. O que seria o docetismo? O docetismo, né, que foi considerado de fato um movimento herético pela igreja primitiva, que antecede, na verdade, o gnosticismo, acreditava que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão, né, e que a sua crucificação teria sido apenas aparente. Então eles negavam a existência de um corpo material de Jesus. Eles aceitavam somente o corpo espírito, né, como espírito, ou seja, uma emanação, né? O corpo de Jesus, né, a forma corpórea baseada apenas no espírito, tá? Com isso, eles estão atacando a doutrina da cristologia relacionada à união hipostática, que é a união das duas naturezas de Jesus. Jesus foi 100% homem, e é 100% homem até hoje, e 100% Deus. Foi e é até os dias de hoje. Nós vamos ver isso na disciplina de Cristologia, tá? Mas pegando esse exemplo aqui que eu estou dando a vocês. Se nós não tivermos base bíblica sólida para defender esse posicionamento, ou seja, que Jesus é 100% homem e 100% Deus, nós vamos dar descréditos àquilo que a Bíblia ensina a respeito dessa realidade. E é por isso que nós precisamos crer firmemente na veracidade e inerrância do Evangelho. A Bíblia, ela não tem erros.
A Bíblia não tem erros, tá? De forma nenhuma. A Bíblia é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus, tá? Se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus e que não é, eu quero dizer que ela tem erros. E a Bíblia não tem erros. Não há contradição na Bíblia. E por que não há contradição na Bíblia? Não há contradição na Bíblia porque ela tem só um autor, o Espírito Santo de Deus. É bom deixar claro isso para vocês. Mas temos aqui um quarto requisito. É preciso ter a plena consciência da importância do Evangelho como uma questão de vida ou morte eterna. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque quando nós falamos sobre pregar o Evangelho, no cristianismo, o Evangelho não é uma coisa. O Evangelho é tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Tá? E eu falei um pouquinho sobre isso em uma das aulas que estão no nosso canal do YouTube. Tá? Depois acessem lá. E nós tratamos sobre um assunto muito interessante relacionado sobre o mistério revelado. E eu falo sobre essa questão, dando um spoiler, se você não assistiu, esse mistério revelado é o Evangelho, tá? E nós trabalhamos o texto que Paulo escreve aos Efésios. Assista lá, que isso vai enriquecer bastante o seu ministério nesse assunto. Muito bem, falamos então um pouquinho sobre os requisitos necessários para evangelizar. Vamos falar agora um pouquinho sobre os erros ao evangelizar. Mas antes de falarmos sobre como evangelizar, né, também nós precisamos falar sobre como não evangelizar. A negativa vai nos ajudar a entender, né? E como já foi dito, é comum ver pessoas cometendo muitos erros cruciais nessa área. E esses erros, no meu ponto de vista, acabam comprometendo o próprio evangelismo conforme os moldes bíblicos. Então nós vamos ver agora, como você está vendo em tela aí, os 3 problemas mais frequentes na evangelização. Então, primeiro erro, né, o primeiro problema que nós vemos na evangelização. Evangelismo pragmático. Coloquei o pragmatismo aqui como o primeiro erro, pois eu acredito ser o mais grave. Tá? O evangelismo pragmático é tão nocivo, justamente, do meu ponto de vista, volto a dizer, tá? É bíblico, teológico, missiológico, justamente por fazer com que a evangelização seja estabelecida sob as bases erradas. Tá? Isso é pragmatismo, né? Como já vimos nas disciplinas anteriores. Temos uma pincelada a vocês, né? Pragmatismo. O importante é o que dá certo, não o que é certo. Então, se para atrair as pessoas eu vou mentir em nome de Deus, então eu vou mentir para atrair as pessoas. Dando só um exemplo radical sobre o que é pragmatismo. Então, na verdade, ele tira, né, o foco da verdadeira motivação para o evangelismo bíblico e coloca como pilar principal, como eu dizia, os resultados. Logo, a pergunta sempre será: o que dá mais resultado na evangelização? E esse tipo de pensamento ele é muito perigoso, pois aceita-se pagar qualquer preço pelo melhor resultado. No exemplo que eu dei. Se for necessário mentir em nome de Deus para atrair as pessoas, então eu vou mentir. Prometer curas, milagres, portas abertas. O que importa é o que dá certo, não o que é certo. Então, isso faz com que a verdadeira mensagem do evangelho seja superada pela técnica de maior sucesso. Já demos alguns exemplos, podemos dar mais um. É prometer em nome de Deus o que Deus não está prometendo. Principalmente em algumas campanhas cujo o objetivo é arrecadar dinheiro, né? E nós vemos isso, infelizmente, né? Muitas pessoas preocupadas em desenvolver atrações para chamar a atenção dos perdidos, e o resultado é um evangelismo deformado, com muitas pessoas convertidas ao modelo vendido e não a Cristo. Tá? Então o pragmatismo, ele até pode lotar uma igreja de chamados, até pode, né? Usando essas técnicas e colocando atrações, e jiu-jitsu gospel, e balada gospel, e campanhas com nomes atrativos para atrair
os chamados, mas nunca, nunca atrairá os escolhidos, né? Então, quando as pessoas elas adotam tais técnicas, no meu ponto de vista, volto a dizer, do ponto de vista do presbítero David, de acordo com a minha missiologia, tá? Para atrair a atenção dos pecadores como uma isca, né? No anzol, uma pescaria, usando esse exemplo. Esquecem que, a menos que o Espírito Santo ressuscite o pecador em seu estado morto e caído, como diz Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, se não for o Espírito Santo que vivifica o homem antes de Cristo, né, o evangelho será apenas pedra de tropeço e rocha de escândalo para ele. 1 Pedro 2,8 fala sobre isso, né? Muito bem, então nós sempre devemos nos preocupar com a integridade da mensagem ao invés dos resultados esperados. Então a nossa tarefa é anunciar confiando que Deus acrescentará à sua igreja aqueles que foram destinados à vida eterna, como o texto de Atos 2,47 traz para nós, né? Muito bem, vamos para um segundo erro. Como você está vendo aí, temos um segundo erro, né? Ações sociais. Vamos entender isso aqui. E é claro que nós devemos participar e nos mobilizar como seguidores de Cristo em prol da resolução de problemas sociais, promovendo ações nesse sentido. É óbvio, a gente faz isso, né? A gente, muitas vezes, organizando a igreja, todos juntos, um trabalho, por exemplo, social de um bazar, coleta de alimentos, etc. A gente faz isso. Entretanto, nós não devemos confundir tais ações com o evangelismo, tá? O evangelismo correto, ele só pode ser caracterizado quando a mensagem da cruz, pecado, arrependimento, necessidade da fé em Cristo, é comunicada com prioridade, tá? Só para vocês poderem entender. Então, no evangelismo, Cristo, ele deve ser a maior mensagem. Nada mais pode tomar espaço disso. Nenhum trabalho, por mais relevante que seja o trabalho social, ele jamais pode substituir o trabalho primário que é anunciar Cristo e este crucificado, como disse o apóstolo Paulo, meu assunto principal é pregar Cristo e a ele crucificado, tá? Porque a maior necessidade da humanidade é conhecer a Jesus. Então, não confunda ações sociais com evangelismo. É um outro erro, tá? Bom, nós temos aqui uma citação de John Stott no seu livro A Missão Cristã no Mundo Moderno, que foi um dos livros que eu indiquei para vocês lerem, tá? Relevante sobre missiologia. E para quem não se recorda, John Stott foi um dos maiores pastores, tá? Que nós temos como livros publicados em português. Obviamente ele é americano, mas em português nós temos várias traduções interessantes de livros fantásticos, e um destes livros é este, vermelhinho aí, A Missão Cristã no Mundo Moderno, tá? E ele comenta o seguinte sobre esse assunto, tá? Abro aspas. Sobre missões, a ação social não deve ser tomada como um meio de evangelização, mas como uma manifestação de evangelização, ou pelo menos do evangelho que está sendo proclamado. A ação social é parceira da evangelização. Como parceiros, os dois fazem parte um do outro, ainda que sejam independentes, pois cada um tem um fim em si mesmo, e ambos são expressões de amor genuíno. Fecho aspas. Olha que interessante essa posição do erudito John Stott sobre o assunto de ação social com o evangelismo. Ambos são parceiros. É fato isso, não é? Nós temos que fazer o que o Tiago fala. Olha, que adianta você falar que tem fé, mas não tiver obras? Né? Então é necessário a gente demonstrar nossa fé também em obras. Mas não podemos confundir ação social com evangelismo. Tá? Temos aí um terceiro erro, né? Mensagem errada. Vamos entender isso aqui.
É comum nós vermos pessoas tentando evangelizar outras pessoas com a mensagem errada. Às vezes muita gente dá ênfase a testemunhos pessoais ou qualquer outro assunto, acreditando estar evangelizando. E é óbvio, nós podemos mencionar algum testemunho, desde que o foco sobre a cruz de Cristo não se perca. Nós vemos também, por exemplo, pessoas tratando temas de interesse popular. Ah, você viu fulano que joga em tal time, né? Você viu o que ele fez, e sobre política, e sobre aquilo, e sobre... Não, tá? A gente não pode incorporar esses assuntos no evangelismo, gente. Tá? Como nós dissemos anteriormente, a obra redentora de Cristo deve ser a única mensagem a ser priorizada. Porque as pessoas aí fora, elas estão cansadas de tanta hipocrisia e de assuntos medíocres, tá? Então nós temos que apresentar algo que traga a solução, e Jesus é a solução. Nós temos que priorizar isso, tá? Muito bem, vamos para o nosso quarto erro aí que eu acho relevante. Quarto erro, comportamento errado. Eu já saí muitas vezes com grupos de evangelismo em que as pessoas achavam que evangelizar se resumia apenas em convidar alguém a comparecer no culto de domingo. Tá? Entregar o panfleto e falar assim, vai domingo aqui, domingo a gente tem culto. Culto à noite, vai ser bênção. Né? Outros nem mesmo falavam absolutamente nada. Apenas esticavam a mãozinha assim e entregavam o folheto. E por último, alguns nem convidavam e nem entregavam os folhetos. Apenas acompanhavam ali o grupo vestindo uma camiseta com uma frase ali, né? Jesus chama, por exemplo. Então, se não houver a mensagem direta sobre Cristo ao pecador, pessoal, então nós não estamos fazendo evangelismo, tá? Nós precisamos ir pro front, conversar tete a tete, anunciar Jesus, falar de Jesus, apresentar Jesus para as pessoas. Isso é evangelismo. E cada um com a sua personalidade, óbvio, na sua simplicidade, tá? Os resultados, eles são atrelados a Deus. O nosso assunto é anunciar. Os resultados, eles são atrelados ao Senhor, tá?